Vamos falar agora sobre relacionamento de um para um. Quando é que você vai precisar utilizar um relacionamento de um para modelar os seus dados? Então, digamos que você precisa adicionar um model que representa o, o perfil do empregado, certo? O employee profile. Você tem informações adicionais lá que você quer salvar sobre o employee e você não quer deixar essa informação na tabela de employee diretamente. Por alguma razão, por organização mesmo dos dados. Enfim, você pode ter um local para guardar ali a data de nascimento, o endereço do employee. Você pode ter essa separação, tá? Então você pode ter uma tabela profile, um model profile, nesse caso, que se relaciona com o employee. E nesse profile você guarda, por exemplo, fotos do usuário, imagens, né, do usuário. Enfim, você tem essa possibilidade. E nesse caso, nada melhor do que utilizar uma relação de um para um. Porque um usuário, ele vai ter um profile, certo? Ele vai ter um usuário não, um employee vai ter um profile. Ele não vai ter um employee tendo vários profiles. De repente pode ser que isso seja exigido lá no seu caso, mas no caso aqui em questão não. A gente vai ter uma tabela profile, um model profile para guardar informações pessoais do usuário. E aí nesse caso vai ser data de nascimento, vou colocar data de nascimento, o endereço. Data de nascimento e endereço é o suficiente aqui só para vocês terem como exemplo, e a gente trabalha um pouco de campos diferentes também aqui para vocês verem na prática. Bom, deixa eu diminuir aqui o zoom. E vamos criar agora esse novo campo. Vamos vir aqui embaixo, definir aqui, novo campo não, novo model, né? O model profile, da mesma forma que ele vai herdar de models.model e ele vai guardar a data de nascimento do usuário, então date of birth, vou salvar aqui date of birth, certo? Vai ser um campo models, e aí nesse caso, vou usar o models, nesse caso, em vez de ser o date time field, a gente vai utilizar apenas date field, porque a gente só vai precisar do dia, o ano e o mês, não precisa do horário nesse caso aqui. A gente não está trabalhando com uma clínica de enfim, com maternidade, né? Então, date field, vou deixar como somente o date field aqui, o campo date field definido. E a gente também vai salvar aqui o endereço do usuário, address. E nesse caso, eu vou utilizar um outro campo de texto diferente. A gente utilizou inicialmente o short field, que é um campo limitado ali para nomes, e-mails, né, sobrenomes e tal. Tem um limite de 255 caracteres. E eu posso utilizar aqui um campo que não tem esse limite de caracteres, assim, são gigabytes de caracteres que você pode utilizar dentro desse campo, que é o campo, em vez de ser o char field, a gente vai utilizar o text field. Então a gente vai especificar aqui models.textfield, e aí nesse caso eu vou guardar o endereço do usuário. Bom, a gente definiu aqui o model profile, agora a gente precisa dizer aqui que o employee ele tem associação com esse model profile e é uma associação, no caso, de 1 para 1. E como é que a gente faz isso? A gente especifica aqui uma nova coluna, um novo campo, no caso o campo profile, e especifica que esse campo vai ser do tipo 1 para 1, certo? A gente precisa especificar qual é a classe que se relaciona. É muito parecido com o que a gente já fez. A gente especifica qual é a classe que vai ser relacionada, a gente especifica o onDelete e a gente especifica o related name, que é um outro campo que eu vou explicar daqui a pouquinho. Mas vamos lá, vamos só criar aqui inicialmente a relação aqui de employee com profile. Então eu vou especificar aqui profile, vai ser igual a models. E nesse caso a gente tem aqui o one-to-one field. Nesse one-to-one field você precisa especificar qual é o model que vai ser relacionado aqui, no caso vai ser o profile. Como o profile está definido aqui embaixo, eu preciso passar entre aspas para ele saber que é algo que vai ser definido logo embaixo, futuramente, né? Logo embaixo. Preciso passar o onDelete, a opção onDelete, para ele saber o que tem que fazer quando for excluído o employee.
ele vai deletar o empregado, ou melhor, o profile, o empregado não, o profile. O profile, meu Deus do céu. Não consegue, né? Então vou especificar aqui models, muitas horas de aula já, tá? Então a cabeça já começa a dar aquela bananada. Vou especificar aqui Cascade, beleza? Bom, então a gente tem aqui models one-to-one field, é um campo do tipo 1 para 1. O onDelete eu especifiquei que vai ser Cascade, ou seja, se você deletar um, ele deleta o outro. E eu vou especificar aqui um outro parâmetro, mas eu acho que primeiro é melhor mostrar como funciona sem esse parâmetro para depois colocar esse parâmetro, que aí você vai ver você vai entender melhor qual a necessidade de se ter esse campo que aponta inversamente aqui. Bom, enfim, você vai entender daqui a pouquinho. A gente fez aqui o employee, profile, e novamente, toda vez que a gente faz uma mudança aqui no models, a gente precisa dizer para o Django para ele gerar as migrations, make migrations. E aí que tá, ele vai chegar aqui agora e falar, olha, temos aqui provide one of default now will be set which in manual default models. Novamente, questão de migração de dados. Outra vez? Vou fazer alguma coisa aqui? Não, simplesmente vou dizer quit. Vou apagar aqui o banco de dados. Toda vez que você tiver esse problema na aula de hoje, não quero que você se preocupe com migração. Apaga lá a tabela, apaga as migrations e seja feliz aqui, focado apenas em modelagem de dados no Django, tá? Nada de migração de dados aqui agora. Então, apaguei. Vou lá, make migrations novamente. Criou as migrations para mim e chamo aqui o migration. Beleza, ele migrou. Vou gerar aqui novamente o diagrama também. E vamos dar uma olhada aqui no banco de dados. Acabou que eu perdi lá os dados que eu tinha, mas tudo bem. A gente vai criar rapidamente ali só o que for necessário, tá? Então a gente tem departamento. Agora a gente tem o profile. Employee tem o profile ID. Acho que você já esperava por isso, né? Nesse one-to-one field aqui, se você especificando ali o modo profile. E o assignment aqui embaixo. Vou abrir também aqui o diagrama para vocês verem que agora empregado ele tem um relacionamento de 1 para 1. E você vê que não tem um pontinho aqui apontando de N para 1, nada disso. Por quê? É um relacionamento de 1 para 1. Profile, o employee tem apenas um profile. Beleza? Vamos entrar no shell do Python, do Django. Vou criar rapidamente aqui um usuário Ana, novamente, vai ser igual a employee, create Ana, já está aqui tudo pronto. Ele deu um problema por conta do profile ID. Não pode ser nulo um profile. Então, o que é que eu vou fazer? Eu vou deixar como nulo, possivelmente de você poder criar um employee sem especificar esses dados de profile, e depois, se você quiser, você vai lá e especifica. Então eu vou vir aqui no employee profile null igual a true, certo? Não precisa ter. E aí eu vou sair aqui, chamar o make migrations novamente e aplicar a migração. Daí agora eu posso entrar no shell e criar o usuário Ana. Pronto, criou o usuário Ana. E vou criar agora um profile para Ana. Vou vir aqui e fazer profile é igual a profile.objects. Estou fazendo da forma mais explícita possível para vocês não ter. Eu não estou trazendo aqui novas formas de fazer formas mais ideais de fazer, criar objetos aqui relacionados um com o outro no shell, para não trazer conceitos novos que não fazem parte dessa aula. A aula de query vai ser uma outra aula, então eu estou fazendo da forma mais explícita e didática possível aqui. Então eu vou criar um profile, chamando aqui o profile.objects.create. Eu passo aqui que vai ser, no caso, o usuário, né, desse profile, o employee. Vai ser igual a Ana.
Ah, tá. Date of birth. Não pode ficar nulo a data de nascimento aqui nesse caso. Então a gente tem aqui, ó, que o profile tem o date of birth e o address. O address pode ficar nulo, mas o date of birth não pode. Tá? Então eu posso vir aqui e especificar que date of birth vai ser igual a... Passo aqui um... Acho que se eu passar diretamente aqui, 2000, passa aqui um 2000, 2002, ponto, traço 7, traço 10. Pronto, salvou lá. Se eu fizer agora profile.date of birth, na verdade o profile aqui era para eu ter passado o date e passado a data aqui dentro, não a data diretamente ali. A cabeça já tá... Vou importar aqui o from, date time, import date. E aí eu passo... posso passar aqui, ó. Profile igual a date, passo aqui o ano, 2002.7, 4.10, pronto. Meu Deus, 4, não 45. Não. Nossa. Agora vai. Profile.save. Então, para a gente criar um employee associado a um profile, eu tenho um employee já criado aqui, eu vou pegar aqui. Vai ser igual a employee e ponto last, ou melhor, ponto objects.last, certo? E vou criar um profile para ele, para esse usuário. Eu vou vir aqui e fazer um profile.objects.create e vai ser um profile para esse usuário Ana, certo? Profile.objects.create preciso passar, eu já importei aqui, vou importar o from datetime import date, tá? Eu preciso desse objeto date aqui na mão para poder criar objetos com campo data. E aí eu vou criar aqui um profile, vai ser igual a profile.objects, no caso, não create, né? Objects.create. E aí eu passo como parâmetro os dados desse profile. No caso, tem o address, vai ser igual a rua 123 ABC, pronto, esse é o address, e o date of birth, que vai ser igual a chama aqui o date, objeto date, passo aqui um ano, 2002, passo aqui um mês 3, por exemplo, e o dia 10, pronto, data de nascimento de Ana, fechei aqui, profile, então eu tenho na mão o employee, e tenho um profile. E aí eu simplesmente posso fazer employee.profile igual a pp, no caso é o objeto profile que eu criei, e chamo .save. O que ele fez? Ele atualizou o employee, configurando lá o profile ID igual a 2 e criou também, já criou previamente, já tinha criado aqui em cima o profile para Ana. Eu criei aqui na mão um profile e no final eu associei esse profile com Ana. E se eu entrar no banco de dados para dar uma olhada, você vai ver que eu tenho cadê? Employee, aqui, Ana no caso, tem um profile com ID2 e aqui na tabela de profile eu tenho aqui o profile com ID2 é esse daqui. Tá? É o date of birth dela e o endereço dela. Então, desse jeito a gente consegue ter objetos associados um com o outro através de relacionamento de um para um, certo?